Olá pessoal, aqui é Neil Armstrong. Vamos para mais uma aula de modelagem em 3D e a gente vai falar hoje sobre a textura, começando a falar sobre materiais, ok? Então vamos ver vários aspectos, como cores, espelhamento, vidro, como criar um espelho, como criar um vidro. Vou pegar a mesma cena que nós fizemos sobre iluminação interna, vou chamar ela de Sala Materiais 01, para não confundir. Ok. Lembrando mais ou menos como é que estava, a gente não tinha nenhuma textura. Vamos começar, vou fazer umas coisas meio aleatórias, mas vamos começar. Vou tirar todo o esquema da iluminação. Normalmente a gente trabalha no shading. A gente pode criar todos os elementos que a gente ache necessário. Começando pelo sofá, ele já tem uma corzinha aqui. Se eu teclar barra, o que acontece? Eu isolo. Então eu posso simplesmente pegar esse sofá, onde você já tem um material. Vamos sempre dar nome aos bois, isso é muito interessante. Sofá material. Vamos colocar uma cor, vou colocar um cinza aqui. Então, simplesmente dar cor é uma coisa interessante, é funcional, mas nem todo sofá tem esse tipo de shading. O que está faltando? Ele é de metal? Qual é o material realmente desse sofá? Bom, ele não é espelhado. O plástico poderia ser. Nós vamos aumentar a rugosidade dele no máximo, tirar a especularidade. Ele é um pouco de pano, digamos assim. Então a primeira coisa que a gente vê é exatamente como ver se ele é de metal, se ele tem alguma especularidade, se ele não tem. Uma outra coisa interessante com relação a materiais é que eu posso ter mais de um material no mesmo elemento. Então eu vou criar aqui um outro material, ou eu faço o seguinte, ó, sofá material, clico aqui, ele vira, onde tinha um 2, vira sofá material 001, e eu posso mudar a cor, digamos um marrom escuro. Sim, mas ele não está aparecendo, para onde ele vai? Então eu posso, já está até selecionado esses elementos, Ctrl mais, selecionar só esses elementos aqui, essas faces, e aqui, sofá material .001, dá um assign, pronto. Sobrou uma pelezinha ali, Ctrl R, a gente faz uma coisa mais ou menos assim, para ficar mais justa lá na interpolação dos elementos. Então eu posso ter mais um material associado a planos, tá? E vértices. Bom, esse é o nosso sofá. Barra novamente já começa a ficar mais interessante. Essa mesa eu vou colocar aqui, chamar de mesa material. Vamos colocar só uma cor mais ou menos clara. E vamos supor que eu queira essa cadeira seja de madeira também. A gente vai estudar isso mais a fundo depois. Quero que ela tenha esse mesmo material. Então eu clico aqui, Shift, clico aqui, Ctrl L, e eu coloco aqui que ele vai linkar os materiais. O material de um agora é o material do outro. Voltando aqui para o meu ambiente. Uma coisa interessante também, a gente viu no último vídeo, iluminação externa, e talvez seja interessante para a gente ver como tudo isso funciona e como existe essa inter-relação entre esses elementos, a gente colocar aqui um Environment Texture. Então aqui na cor, vou colocar um aqui de influência, vou colocar Environment Texture, Open, e vou buscar o meu elemento lá, que é mais ou menos aquele mesmo. Isso vai influenciar na iluminação também, especialmente com aqueles elementos que eu falei na última aula.
E eu poderia também usar o meu mundo aqui, Ctrl T, fazer com que ele desse uma rotacionada para que fique mais realista. Então, se eu ver aqui só a visão da câmera, eu vejo que eu estou numa casa de praia, o que é bastante interessante. Eu estou agora na própria casa, vamos ver aqui. A gente pode criar vários tipos de material. O piso, por exemplo, pode ser um outro tipo de material. Vamos colocar uma coisa mais avermelhada. Bom, enfim, vou colocar uma coisa bem aleatória aqui. Eu preciso selecionar que eu quero que receba esse material, selecionar o material especificamente e sair mudando. Obviamente a gente vai trabalhar mais essas texturas, e o resto eu posso deixar daquele jeito mesmo inicialmente. Então é isso, a gente pode trabalhar nessa primeira parte materiais, cores, características desses materiais. É só interessante que, na verdade, as paredes nem sempre elas têm especularidade, tem o máximo de rugosidade. Aliás, o piso, inclusive, ele pode até ter um pouco mais de especularidade, menos rugosidade. Na medida que eu tiro a rugosidade dele, vocês vão vendo que ele vai se tornando quase que espelhado já de cara. Olha só, se tirar completamente vira quase um espelho. Para que eu consiga enxergar isso também, eu preciso acessar aqui algumas configurações e dizer que eu quero Screen Space Reflections. Eu vou colocar Refraction também. Ok? E aí eu tenho uma certa reflexão nesses materiais. Vou voltar para cá. Vou tirar um pouquinho e vou colocar um pouco de rugosidade, porque esses pisos não são assim tão reflexivos. Já o material, as paredes eu não quero especularidade nenhuma, quero uma certa rugosidade. Pronto. Ok, então vamos trabalhar. Vamos supor que eu queira agora fazer um espelho, que é um dos nossos próximos elementos que ficamos de criar. Então, vou criar um cubo aqui. Vou tirar todos esses elementos para ficar mais rápido. SY, SX, SY mais uma vez. Eu vou colocar esse espelho aqui por trás do sofá. E para esse material, eu vou criar aqui o não Principal BSFD, mas um Glossy BSFD. Pronto, que aí eu sei que é um material que vai rugosidade 0, próxima do 0. O que eu preciso de uma informação a mais para isso. Dá um Shift S, cursor to Select, e eu vou criar Shift A. Onde tem Light Probe, um Reflection Plane RX90, e eu criei um plano de reflexão para me ajudar nesse processo. GY, olha só, pronto, cá está. Nesse meu plano de reflexão, onde eu tenho os elementos aqui, Viewport Display, Show Preview, eu tenho um espelho, e ele, na verdade, se você colocar em qualquer, voltando aqui para ele, GY, ele vai ficar realmente aparentemente funcional, mas se eu renderizar minha cena, ele vai pegar inclusive a reflexão do próprio ambiente. Ele não vai mostrar nada. Então eu preciso, na verdade,
que ele esteja acoplado, meio que acoplado nesse plano aqui. Então eu vou aumentar aqui o tamanho dele, SX, opa. Eu vinculo ele a esse elemento e aí eu tenho uma reflexão bastante interessante. Vamos renderizar novamente. Ele está refletindo só o lado de fora, na verdade ainda pega um pouquinho da garrafa ali. Posso resolver isso de algumas formas. Uma delas, na verdade, é mudar o ângulo da câmera que eu possa ter. Ele está vendo como se fosse o lado de fora porque eu não coloquei parede ali do outro lado. Mas é isso, a gente vê que a coisa está funcionando. Eu poderia ainda, caso eu queira, selecionar esses dois elementos e fazer uma rotaçãozinha aqui para poder renderizando. Muito bem. Então nós vimos como é que a gente cria um espelho, como é que a gente cria cores, como é que a gente separa ou coloca elementos ou materiais diferentes em cada um dos elementos. Está faltando só a gente ver, baseado no nosso programa, como é que a gente cria vidro. Só vendo aqui, acho que essa garrafa estava um pouco enterrada. Vamos usar essa garrafinha aqui. Então, indo aqui para os materiais, eu vou criar um novo material e vou chamar o Glass. Vou tirar a rugosidade. Ele já tem um certo IOR, índice de refração, Blend Mode, Alpha Hashed, Screen Space Reflection. Tenho a minha garrafa, inclusive, com uma certa refração. Dependendo de como eu construir essa garrafa, tá, gente? Ali fica, ela vai ser considerada como um objeto completamente sólido. Eu precisaria dar um volume por dentro para que ele pudesse calcular mais elementos lá. Então ele está vendo como se fosse um sólido somente. Por exemplo, se eu criar aqui, criar um outro elemento, e eu vou criar aqui um Solidify, é um elemento que eu dou uma solidez para esse elemento aqui. Ok? Então ele tem aqui um objeto em que você tem exatamente como calcular melhor a parte interna e alguns tipos de refração. Aí eu seleciono aqui, Ctrl L, Materials, e aí os dois são objetos transparentes em que eu vejo a diferença entre ter só um vidro e dois vidros, um interagindo com o outro. E para concluir a nossa história, voltar aqui e colocar Bake Indirect Lighting, já com todos os elementos necessários, inclusive a parte externa, mexendo na iluminação. Pronto. Então essa é a minha cena com um pouco mais de cor e material. Se eu der um F12, pronto. Então ele renderiza até rápido, foi 9 segundos, com uma espécie de Ray Tracing, luz refratada. Você pode ter mais resolução, vai demorar um pouco mais, mas enfim, é isso, ok? Recapitulando, o que é que nós vimos? Como colocar materiais, cores, trabalhar esses materiais para tipos de materiais diferentes, vidro e espelho. E até a próxima, até o próximo vídeo.